medir a temperatura. Shabbat Shalom, Shabbat Não Shalom. pode estar no máximo, tem que estar no Shabbat, mínimo. Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Eu brinquei. Shalom, Shabbat Shalom. Tô molhado, né? Muito Shabbat, calor. Shabbat, Shabbat, A gente começa a adorar o Senhor, até esquece. Shabbat, 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 Hã? Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Não, aqui tá bom. Shalom. Tá bom, não tem Shabbat, problema não. Shalom. As coisas de Deus a gente faz o esforço. Obrigado. Se tiver alguém aí fora, por favor, entre, porque tem lugar aqui dentro. Hein? Podem entrar. O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino, O Davino, O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino, O Davino, O Davino Chai. Se tiver alguém aí fora, vem aqui para dentro, tá bom? Shabbat Shalom. Todo mundo está com o coração em paz? Ou está nervoso com alguma coisa que vai acontecer na vida? Tem que ser descanso. Hoje é dia de descanso. Não pode estar nervoso ou inquieto com coisa que pode acontecer ou que está acontecendo. Porque o Senhor é que traz paz. O Senhor é que traz a solução para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Você crê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele tudo fará. Então, vai dar no mesmo. Amém? Então, nós estamos na Parashá Kitzá. Então, levarás. É a 21ª porção semanal desse ano judaico de 5.785. Essa Parashá que você leu em casa vai de Êxodo 30:11 a 34:35. A Haftará nós comentamos ontem, a 1 Reis 18:1 a 39, fala do profeta Elias. E a porção do Brit Hadashah, Nova Aliança, é Marcos 7:1 a 8:38. É bom ler, viu, meu irmão? É bom ler. É bom ler para você compreender o que Deus está falando, né? Senão a gente não compreende. Se Deus deixou a palavra para a gente, é para quê? Para ler, né? Senão Ele não deixaria. Meus irmãos, talvez o que eu vou dizer a vocês cause algum espanto ou alguma estranheza em alguns. Não em todos. Hashem, nosso Pai Celestial, Ele não quer resgatar ou salvar o seu espírito, nem o seu corpo. Amém, meu irmão? Escutou? Hein? Deus não quer resgatar o seu espírito, nem quer resgatar o seu corpo. Tem gente que confunde isso, né? Todos aqui já sabem, ou pelo menos têm ideia, como Yud Reva Verre criou a nós homens, com corpo, espírito e alma. O corpo, alma e espírito. Não é verdade? Sim, é verdade. O espírito é para a gente ter comunhão com Deus, a nossa alma ter comunhão com Deus. E o corpo é para que nossa alma tenha comunhão com o meio físico que Deus criou. Você lembra lá de Gênesis 2, versículo 7? Diz assim: e formou Yud Reva Verre, o Elohim, o homem, do pó da terra, aqui ó, nosso corpo, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. É o espírito que ele criou no homem. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Amém? E o homem tornou-se, isso é bonito, né? E o homem tornou-se alma vivente. Veja também 1 Tessalonicenses, porque toda a palavra fala isso. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Yud Reva Verre de paz
vos santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo, aí ó, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Tem gente que fala que Deus não quer o corpo. Deus quer também santificar o corpo. Ele não quer salvar o corpo. É diferente. Uma coisa é santificar, outra coisa é salvar. Veja Hebreus 4,12, porque a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas. O que é juntas e medulas? Corpo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já lembra quando a gente ficava com aquela confusão dentro do coração, não sabe o que a gente quer, aquela dúvida toda? Quem resolve esse problema é a palavra de Deus, porque ela é que traz discernimento para que você entenda o que está acontecendo dentro do seu coração. Amém? Exatamente isso que a palavra ensina, e se a palavra ensina, é assim que é. Porém, eu repito, Yud-Heh-Vav-Heh não quer salvar nem o corpo, nem o espírito. Inclusive, o destino do espírito e do corpo do homem já é claramente definido, sabe aonde? Eclesiastes 12, versículo 7. Olha lá. E o pó volta à terra. Quem é o pó? Nosso corpinho bonitinho. Rafael, mas eu tratei o corpinho, fiz plástica, botei perfuminho, não adianta, vai pro pó. Entendeu? Ó, mas você tem que se arrumar mesmo, tá bom? Continue se arrumando. E tomando banhozinho, botando perfume. Mas não adianta, pode botar perfume importado, o que for, porque quando você morrer, vai pro pó. Invariavelmente. Tá bom? Ah, eu não quero. Aí você conversa com o Senhor. Então, volta para o pó como era. E o espírito, volte a Elohim que o deu. A sua palavra está Deus, mas a original é Elohim que o deu. Quem o deu? Yud-Heh-Vav-Heh, que disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança. E pegou o Senhor o pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Então nós não somos o nosso corpo, nós não somos o nosso espírito, nós somos a nossa alma. Às vezes é difícil das pessoas entenderem isso, né? A Bíblia diz assim, olha, os olhos são a janela da... Então a alma enxerga pelos olhos. Amém? O ouvido é o escutador da alma. Amém, gente? Eu falei que tem gente que fica espantada com isso, né? Nem vou falar mais coisas, senão espanta. Tá bom. Porém, vou repetir. Deus não quer salvar nem teu corpo, nem teu espírito. Este versículo que nós lemos de Eclesiastes só não fala de uma coisa. De quê? Fala altamente. Da alma. Ele fala do destino do corpo, fala do destino do espírito, mas não fala do destino da alma. Onde é que a gente encontra o destino da alma, gente? Nessa paraxá. Nessa paraxá, nessa porção da Bíblia. Yud-Heh-Vav-Heh começa a ensinar o homem que ele quer resgatar é a alma do homem, não o espírito, como muitos erroneamente dizem, ou pensam, ou ensinam. Amém? Yeshua diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu começo a ensinar o que não está escrito, não há libertação de ninguém. Rafael, mas eu expulsei demônio, volta com 7. Porque a verdadeira libertação não é porque você expulsou o demônio, é porque você conheceu a verdade e começou a viver a verdade. Amém? É assim que é, não adianta mudar. Então, veja em Êxodo 30, 11, 12, o princípio dessa... Não é o princípio dessa paraxá, é assim, 30, 11 a 12. Olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés,
Quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel, para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Deus quer resgatar o quê? Alma. Aí, ó. Quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Contou, tem que pagar. Deu para entender? Era como se eu contasse cada um aqui, aí cada um pagasse a Deus o resgate da sua alma. Porque o corpo do homem já tem um local e o espírito do homem também já tem um local. A morte, presta atenção que eu vou dizer, isso não está escrito. A morte é a volta das partes do homem à sua origem. Quem criou o espírito do homem foi Deus, então o espírito volta para Deus. Deus pegou o pó da terra para fazer o corpo, então o pó da terra volta o pó da terra. Amém? Deu para entender? Então, gente, a palavra hebraica nesse texto traduzido para resgate é kofer. Fala aí. Kofer. Vocês estão estudando hebraico, é mais uma palavra. Kofer. Não é kofer, não, é kofer. Essa palavra no hebraico tem significado de preço de redenção ou resgate, conceito de cobrir pecado ou fazer expiação por eles. E mais, em Gênesis 6,14, você pode conferir, esta palavra kofer, ela é usada para se referir ao piche. Sabe o que é piche? É aquele negócio de petróleo. Piche. Não é pinche, não. É piche. Betume. Eu custei para lembrar desse nome, Nenel lembrou aqui. É um betume. Eu falei, mas é piche também. Mas eu queria esse nome mais popular e eu não lembrei. Aí Nenel lembrou. É betume. Hã? Amém. É isso aí. É betume. E eu até agora não estava lembrando desse nome. Amém? Então, lá em Gênesis você vai encontrar essa palavra kofer como betume. E o valor, logo podemos entender que kofer é o valor do resgate da alma humana para cobrir seus pecados e fazer expiação por ela. E também tapar suas brechas, como o betume fez na arca de Noé. Lembra que Deus fala assim, olha, a brecha, não tem? Como é que ele mandou tampar as brechas da arca? Com betume. Pois o betume impermeabiliza e impede da água entrar na arca. Ou seja, espiritualmente, impede do mundo entrar, pois o mar tipifica o mundo. Você não pode deixar o mundo entrar na tua vida, meu irmão. Aí agora a moda é tatuar, e você tatua. O que é isso? O mundo entrando na sua vida. Rafael, mas eu achei maneiro. Eu sei que você achou maneiro. Mas, de qualquer forma, você deixou o mundo entrar na sua vida. E quando o mundo entra na sua vida, sabe quem se torna o seu Senhor? Hein? Você sabe? Que é o nome dele? Diabo. Rafael, mas eu sou crente, eu tatuei Yeshua, tatuei a cruz, não importa, o seu Senhor é o Senhor do mundo, o Senhor das moscas, mas eu vou à igreja todo dia, não importa, entende? Desobedeceu, você se torna servo de quem você obedece. Obedeceu o mundo, quem manda na sua vida é o Senhor do mundo, o príncipe deste mundo, Yeshua não falou? O príncipe desse mundo, eu vou sair porque o príncipe desse mundo está chegando e eu não tenho parte com ele. O príncipe do mundo traz as coisas do mundo. E quando eu acho bonitinho, ele está me convencendo. Só que na Bíblia está condenando tatuagem de qualquer espécie. Seja de palavra em hebraico, tem muita gente na igreja colocando palavra em hebraico, não tem? Hein? Cruz, não tem? Não me deixa mentir não, gente. Tem ou não tem? Hã? Leão, águia. Hã? Versículo da Bíblia. Tudo isso é pecado. Ah, Rafael, agora eu não sabia, eu fiz.
arrepende do teu pecado e não faça mais, porque a salvação, o resgate é baseado em quem? Em arrependimento de pecado. Mas para eu arrepender do pecado, eu tenho que compreender o que é pecado. Senão, como é que fica? Amém? Então, nem sei porque que falei de tatuagem, mas fica aí. Às vezes Deus usa a gente nem sabe, né? Vamos ver. Às vezes Deus tocou o coração de alguém. Ou até pela internet, não sei. Então, o betume impede da água entrar na arca, ou seja, espiritualmente impede do mundo entrar, pois o mar é um mundo. E gofer é um resgate, sabe que? Temporário. Sabe por quê? Porque se você pegar o betume e ficar botando muita água nele, o que acontece com ele? Desgasta. Você entende? Ele não é para você usar para sempre. Se você pegar um barco, tapa com betume, está com um buraco ali, se você for navegando, aquilo vai saindo. Isso quer dizer para nós que esse resgate aqui que nós estamos lendo é um resgate temporário. Amém? Não é um resgate como Deus quer. É um resgate que tem tempo contado, né? Então, o betume se desgasta ao longo do tempo, dependendo das condições a que é exposto. E quando Hashem diz que se não entregar o gofer, ou seja, o resgate da alma de cada um contado, terá praga, sabe que praga é essa? Tem gente que praga na colheita, praga não, é praga de morte. Você lembra quando Davi contou? O que aconteceu com o povo de Israel? Praga de morte. Então, quando o Senhor está falando, se eu não pagar o valor de resgate da minha alma, haverá praga de morte, eu não terei vida eterna, eu morrerei. Deu para entender? Simples, né? Pelo menos eu acho. Então, é praga que provoca morte. Então, o gofer é temporário, porém é essencial. Não é porque é temporário que você vai dizer assim, não, eu não vou fazer. Não podia fazer isso, Israel tinha que fazer. Porque aquele que não pagasse o gofer não resgataria sua alma. Ah, isso é bobagem. Então, não faz. O que acontecia em Israel? Quem não fez, teve praga de morte. Não vai ter vida eterna. Então, é temporário, porém essencial. E Hashem continua lá em Êxodo 30, 13 e 15. Dará a cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Olha, o rico não dará mais, nem o pobre dará. Tem que ser o valor? O que significa isso? Hein? Significa que a alma do rico não vale mais diante de Deus que a alma do pobre. Que a alma do pobre não vale menos que a alma do rico. E nem vice-versa. Porque Deus criou todos os dois. Então ele não olha para a alma do pobre e fala, você vai pagar menos porque você é pobre. E não olha para a alma do rico e fala, você vai pagar mais porque você tem dinheiro para pagar mais. Porque Deus não faz o quê? Nem da alma do negro, nem da alma do branco, nem da alma do amarelo. E eu costumo dizer nem dos vermelhos, que são os índios brasileiros, tudo vermelho. Ele não faz diferença, porque todos fomos criados por ele. Então, para Deus, o valor de resgate da alma de todos nós é igual. Viu? Você pensou que você era melhor? Pensou? Diante de Deus não. Isso nos mostra com clareza que para o Criador não há nenhuma diferença entre a alma do rico nem a alma do pobre. Pois o Senhor diz, o rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor. E podemos afirmar que também o Senhor não faz diferença da alma do branco
ou do negro, que já falamos, nem do judeu ou do gentio. Diante de Yud He Vav He, todas as almas têm o mesmo valor. Por isso está escrito em toda a palavra do Senhor que ele não faz acepção de pessoa, exatamente por causa disso. Amém? Porque Deus não confia no que ele vê, o externo do homem. Amém? Deus olha. Amém? Você vai ver isso aqui até nos evangelhos, não sei porque que os outros não entendem. Veja lá em Devarim 10:17. Pois o Senhor vosso Elohim é Elohim dos Elohims, e o Senhor dos senhores, o Elohim grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas. Peita é o quê? Suborno. Então você não pode chegar e falar assim, poxa, Senhor, a minha alma vale mais aí, recebe aí uma graninha aí, valoriza a minha alma aí. Ele não vai aceitar isso, tá bom? Veja também Jó 34:18-19. Aquele que diz a um rei, ó vil, e aos príncipes, ó ímpios, que não faz acepção das pessoas de príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Engraçado que entre nós, a gente acaba julgando e olhando e colocando diferença nas pessoas pela raça, pelo dinheiro. A gente não faz isso. Inclusive, Tiago condena a igreja que fica segurando o rico, né? E bota o pobre lá para fora. E existe isso dentro da igreja. Quem tem um dízimo alto, a igreja segura e dá cargo para a pessoa ficar ali. Gente, isso é pecado. Isso é pecado. Por que a gente aqui, no dízimo, a gente nem sabe quanto cada um dá? Por causa disso, eu não preciso saber quanto você ganha. Eu não preciso administrar sua vida financeira. Sua vida financeira é contigo. Senão eu posso pecar, eu posso olhar você trazendo aquela grana boa e eu falar assim, não, vou segurar. Vou ancorar esse aqui. Eu estarei pecando, gente. Acontece. Nós somos seres humanos. Nós temos que ter cuidado. Por isso aconselho os pastores, não fique olhando o dinheiro dos outros. Não fique sabendo quanto a pessoa ganha. Ah, mas é 10%. Sim, então para que fica anotando o nome da pessoa? Eu não preciso saber quanto é seu 10%? Preciso? Não. Então eu vou te tratar igual com quem deu mais ou quem deu menos. Eu não quero nem saber, nem olho. Eu não sei. Você pode ter dado uma moeda de 10 centavos, glória a Deus, é bênção, mas eu não sei quanto você deu. Não sei, nem quero saber. Amém? É essa a razão que eu não gosto nada de anotar. Aqui não é clube. Aqui não é clube. Você sabe das suas responsabilidades com Deus. Não é? Aqui não é um clube. Fulano deu, esse mês fulano não deu. Ah, esse mês eu vou botar o fulano no banco. Gente, isso é, loucura. É igual o clube, né? Poxa, o fulano não pagou o mês. Então, os filhos dele não podem ir na piscina, não pode jogar isso, não pode jogar aquilo. Aqui não é clube, meu irmão. Amém? Guarda isso no seu coração, aonde você vai, que não se deve fazer isso. Eu já vi igreja que põe lá o quadro e o envelope com o mês, o nome, e a pessoa vai lá, põe ou não põe. Gente, isso é loucura. Loucura. Ah, como é que você vai saber se você pode ou não pode fazer no final do mês? Eu tenho um Deus poderoso que não deixa faltar coisa nenhuma. Amém? Então é assim que a gente tem que viver, para a glória de Deus. Veja também o que Pedro acabou aprendendo e reconhecendo lá em Atos. Pedro é um judeu. Atos 10:34-35. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço que Yud He Vav He não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Pedro aprendeu. Será que nós estamos aprendendo isso? Deus permita que sim. Veja Romanos 2:11. Pois para com Yud He Vav He não há acepção de pessoas. Veja Gálatas 2:6. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, é Paulo falando, quais outrora tenham sido, nada me importa,
Yud Reva Virre não aceita a aparência do homem. Eita. Entra um cara aqui todo bem vestido, com a pasta 007, a gente já fica olhando, epa, tem uns dólares. Ô, gente, traz água mineral com gás e limão para ele. Senta ele no banco aqui, todo maneiro. Aí chega o cara todo esfarrapado, você vai, pô, põe um cara lá fora. Você está pecando, meu irmão, se você fizer isso. Vai sujar o banco, cara. Você está pecando, meu irmão. E Deus não se agrada disso. Aí você pensa que está fazendo a vontade de Deus e não está. Você está pecando contra Deus, porque Deus não vê o homem dessa maneira. Não vê. Aos mais humildes, ele cobre com mais glória. Para que haja o quê? Equilíbrio entre nós. Não posso negar que o apóstolo Paulo foi um cara extremamente culto. Ele falava hebraico, aramaico, grego, latim. Falava pouco? 4 línguas. Ele falava, escrevia e se expressava nessas 4 línguas. O pai dele era praticamente dono de um negócio grande. Antigamente, para você viajar, você precisava comprar o quê? Hein? Não, tinha que ter camelo também, é verdade. Mas tinha uma coisa importante que ele fabricava. Tenda, barraca. Era importante, sabe por quê, gente? Hoje, quando você sai daqui e vai até em Minas Gerais, ou sei lá, qualquer lugar, você tem hotel. Não tem? Na beira da estrada ou nas cidades próximas. Chegou a noite, você está com sono, tem sempre hotel para você dormir. Naquela época tinha. Então, era importante ter uma barraca, uma lona. Eu não sei como é que era o formato. Não é igual às nossas agora, mas era de pano. E isso era uma indústria. E o pai do Paulo era simplesmente dono dessa indústria na Grécia. Ele tinha tanto recurso que o pai pagou para ele estudar aos pés de Gamaliel lá em Jerusalém. Só rico. Só rico. Paulo era rico. Pedro não. Pedro era pescador, gente. Pedro era pescador. Aí você nota o respeito de Paulo a Pedro quando Paulo vai a Jerusalém conversar com aqueles que outrora conhecia ele como perseguidor e estavam com medo de encontrar com ele, mas ele se encontrou com Pedro e ele deu a destra de comunhão. Ah, isso é muito bonito, gente. O pescador e um homem culto, viajado, porque Pedro nunca saiu de Israel. Pedro era um pescador humilde. E, no entanto, Paulo deu a destra de comunhão, porque ele percebeu que Deus deu a ele o ministério entre os gentios e a Pedro entre os judeus. Ele se viu igual. Isso é que nós precisamos aprender. Viu, meu irmão? Precisamos, dá vontade até de chorar. Nós precisamos clamar a Deus para aprender essas coisas, porque senão a gente vai ser condenado, gente. A gente não pode ficar brincando de crente. Isso não é brincadeira. Amém, meu irmão? Não é brincadeira. Então, não importa a aparência do homem. Ó, gente, a gente tem que falar. A maioria das pessoas tem problema com negro, não tem? Hein? Fala com o tio. Mas sabe quem carregou a cruz de Yeshua? Hein? Um negro. E você sabe que ele foi um mestre na igreja? Você vai em Atos que você vai ver. Eles chamam ele de... como é que é? Níger, que na realidade é negro. E Paulo ficou na casa da mãe dele. Olha aí. Nós precisamos aprender muito. Precisamos? Hein? Fala com o tio aqui. Precisamos. Que Deus... Gente, que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Nós precisamos aprender muito, muito. Não importa a aparência do homem, para Yud Reva Virre, seja rico ou pobre, branco ou negro, amarelo, vermelho, chinês, japonês, sei lá. O preço do resgate da alma de todos tem o mesmo valor diante de Deus. Você não vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu fiz faculdade
Sorbonne. Ah, não, então você vale mais. Você acha que vai ser assim? Senhor, fui o homem mais rico da terra. Opa, senta aqui à minha direita. Você acha que Deus vai fazer isso? Hein? Teve uma pessoa, um repórter que falou que quando Pelé morreu, ah, Senhor, põe ele num bom lugar, porque ele é rico e ele ele fez muito bem para o futebol. Imagina, Deus vai chegar, Pelé, ó Senhor, eu fiz muito bem para o futebol. Que maneiro, senta aqui. Nunca. Gente, isso é loucura humana. Amém? Não estou dizendo se Pelé foi salvo ou não, não estou dizendo isso, que eu não o conheço. O que eu estou dizendo é que isso é uma loucura. Isso é um conceito humano decadente. Mostra que o homem é cego espiritualmente. Deus não é assim. Foi Deus que criou o negro, foi Deus que criou o branco, é Deus que criou. Gente, você tem culpa de ter nascido rico, sei lá, ou bem de vida? Tem culpa? Quando você abriu o seu olhinho, você estava onde? No berço de ouro lá, balançando, maneiro, não é? Aquele negócio rodando lá, cantando, pé, 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 e o neném lá batendo a perninha. Você nem sabia onde você estava. Como também a pessoa que nasce numa favela, ela não tem culpa de ter nascido lá. Ela um dia acorda, está toda suja, a mãe não está em casa, o pai não está, porque o pai tem que trabalhar a noite toda, a mãe também, não tem cuidado com o filho, porque também não pode, mas essa criança não tem culpa de ter nascido ali. Então nós precisamos meditar nas coisas, meu irmão. Precisamos meditar, não é assim. Ah, ele é vagabundo, como é que você sabe? Se é Deus? Às vezes você vê um pedinte na rua, a Bíblia diz assim, não desviei de quem te pede. Sabe por quê? Porque tu não sabe a história daquela pessoa, você sabe? Vou te dar um testemunho, eu estava no centro do Rio, ficava esperando minha esposa me buscar, que a gente ia para a Barra. Um dia estou eu parado, em frente à empresa onde eu trabalhava, esperando ela. Estava um engarrafamento tremendo. Um homem chegou perto de mim e fez assim, ó, eu não quero seu dinheiro. Eu estava todo bem arrumado, né? Eu não quero seu dinheiro. Eu falei, não, mas eu nem disse isso. Não, é porque quando eu chego perto das pessoas, as pessoas já pensam que eu estou pedindo dinheiro. Eu só quero que você me ouça. Eu falei, tá bom, pode falar. Aí ele contou a história da esposa dele. Por que ele estava na rua? Ele era repórter. Foi repórter de uma empresa famosa, não vou falar o nome, mas você já imagina. Só que ele foi para o trabalho, a esposa foi levar o filho para a escola. Quando a esposa deixa o filho na escola e sai, ela tem um infarto fulminante na rua e morre. Só que ninguém sabia quem era aquela mulher, porque ela deixou os documentos dentro do carro, levou o filho e no meio da rua caiu lá. Aí o corpo de bombeiro chegou, pegou e levou. Não tinha documento, não tinha nada. Ela foi colocada como indigente. Ninguém sabia quem era, não é maldade, ninguém sabia. O corpo de bombeiro não sabia, tinha na roupa da mulher não tinha documento nenhum, levaram e foi enterrada como indigente. Gente, ele chorava ao falar. Eu procurei minha mulher mais de 3 meses. Cara, ele chorou muito ali. Ele falou, quando eu encontrei minha mulher, ela já estava até enterrada. E ninguém foi ao enterro dela. Ele tinha esse problema. Ele chorou, mas chorou muito, cara. Ele falou, poxa, por que, que não me procuraram? Mas não tinha como. O bombeiro não é culpado. Foi um acontecimento. Com isso, ele largou o trabalho e ficou andando na rua do Rio. Chorou, chorou. Falei de Yeshua para ele. Ele me agradeceu muito. Ele falou, viu, eu não queria seu dinheiro. Eu só queria alguém para me ouvir. E eu o ouvi. Ó, ele era vagabundo? Foi uma situação na vida dele que abalou ele. Não sei nem como ele está hoje, mas foi uma situação que abalou a vida dele. Então nós precisamos ter sabedoria e cuidado. Porque você não sabe se é vagabundo. Você não sabe. Só se Deus te falar. Não dê. Mas se Deus não falar nada, não desvie de quem te pede. Amém? Eu sei que muita gente vai dar desculpa. Não, mas tem um monte de menino na rua que pede, 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 pede. Dá o que você pode dar, meu irmão. O que você não pode, você não dá. É simples. Quando você não tem, você fala, eu não tenho. Amém? Medita nisso. Não importa a aparência do homem para ir de reviver, seja rico ou pobre.
branco ou negro. Você já sabe disso. Então o Senhor continua em Êxodo 30:16, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os designará para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor para fazer de expiação por vossa alma. Por que é memorial? Porque é temporário, então precisa ter memória, porque é temporário, não é eterno. Então precisa ser um memorial. Porém, já falamos que gofer é um valor de resgate temporário, por isso ele é como o betume usado na Arca de Noé. Por isso, gofer era anual, repetitivo. Porém, Yud-Heh-Vav-Heh mostra a Israel que nenhum valor monetário é suficiente para o resgate de nossas almas. Olha que coisa interessante, Deus criou o resgate dentro de Israel, mostrou que era temporário, e agora ele vai ensinar a Israel que nenhum valor monetário é capaz de pagar o preço da sua alma. Eu acho que Deus inflacionou o preço da alma no mercado. Inflacionou, quer ver? Ficou caro. Veja no Salmo 49, de 7 a 11. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem por ele dar um resgate a Yud-Heh-Vav-Heh, pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Não daria. Ainda que repetisse a sua vida inteira, mesmo assim, o montante pago por toda a sua vida não chegava ao valor da sua alma para ser resgatada. É isso que ele está explicando. Para que continuasse a viver, porque o objetivo do resgate da alma é para quê? Para você continuar a viver. Para sempre. E não visse a cova. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que perecem igualmente o nécio e o estúpido, e deixam a outros os seus bens. É ou não é? A Bíblia é tremenda, né, amigo? É a verdade. O pensamento íntimo deles é que as suas casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. É verdade ou não é? Hein? Bota lá o nome. Nome Rafael. Mas só que eu morro. Aí um dia alguém vai perguntar, por que essa rua chama Rafael? Sei lá. É ou não é? Antigamente eles pegavam muita terra e botavam o nome da terra, o nome deles. É isso que a Bíblia está ensinando. Mas eles pensam que isso é a eternidade. Não é, meu irmão. Porque o outro vai vir usar e nem vai saber quem é você. E a solução por causa do gofer ser temporário e suficiente para o resgate, ele o declara sobre a condição da vida humana. A Jó, já leu? Vamos lá, Jó 33, 22 a 24. A sua alma se vai chegando à cova. Quero dar uma notícia para vocês, não sei se é boa ou se é ruim. Cada ano que passa, a nossa alma está caminhando para a... É isso que ele está dizendo. É boa notícia? Pois é, péssimo. Esse negócio é horrível, hein? Esse negócio não é bom, não. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, presta atenção, pois houver um anjo. A tradução no português não é muito boa. Um intérprete. Um entre mil, para declarar a um homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Gofer. Já achei gofer. Que coisa tremenda. Esta frase traduzida para o português, se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, entre mil para declarar ao homem o que lhe é justo, no hebraico original não está assim, não. Depois eu mostro para você. No hebraico original está assim, se sobre ele, pois, houver um mensageiro, um intercessor único,
para declarar ao homem o que lhe é justo, então já achei resgate. Quem é esse? Deu para entender como Deus é tremendo? Ele foi lá e ensinou Israel o resgate, deu um resgate temporário até que ele trouxesse o quê? O resgatador. Se Goff é temporário e insuficiente, então é necessário um único mensageiro e intercessor da parte de Yud-Heh-Vav-Heh. E é por essa razão que está escrito lá em Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, olha aí, ó, e ele há de preparar o caminho diante de mim. Olha que coisa. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é o anjo do pacto? Por isso que eu chamo ele de anjo do pacto. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês, gente. Presta atenção. Ó, a palavra malar no hebraico, que foi traduzida por anjo, está errado. Amém? A palavra malar significa literalmente mensageiro. Não é anjo. As pessoas pensam que malar traduzido é anjo. Não, é mensageiro. Ele pode ser um mensageiro anjo ou ele pode ser um mensageiro humano. Nesse texto aqui, está falando de dois mensageiros humanos. Você quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Só para você entender. Essa palavra pode se referir a um mensageiro humano, como exemplo, os profetas são todos mensageiros humanos, não é? São de Deus, não são? Mas são humanos, os profetas. Quando usado para mensageiro divino, malá refere-se a mensageiro angelical. Porque Deus usa tanto o anjo quanto o homem. Usou até a mula, não é verdade? A mula ali foi um malar? Foi, ué. Não avisou o profeta? Então, foi um mensageiro de Deus. É porque criaram a ideia que malar é anjo. Não é, está errado. É mensageiro. Pode ser um mensageiro humano, veio de Deus, mas humano, e pode ser um mensageiro angelical, vindo de Deus. Amém? Atalaia, mas atalaia é aquele que presta atenção, né? É aquele que fica observando, que vigia. Ele pode ser chamado de malar, porque se Deus enviou para vigiar, é um mensageiro que vigia. Pode sim, tá? Então, presta atenção, ó. Então, refere-se a mensageiros, tá? Dessas espécies, ou espiritual ou humano. Agora, neste caso em Malaquia, a frase inicial do versículo em hebraico seria traduzida assim, ó: eis que eu envio o meu mensageiro. Aqui no hebraico está malar, mas é para traduzir como mensageiro. E eles traduziram certamente para mensageiro. E ele há de preparar o caminho diante de mim. Então, eles traduziram essa parte corretamente. Nós sabemos aqui que está falando de quem? João, o imersor, mensageiro humano de Deus. Mateus 11, de 10 a 11. Este é aquele de quem está escrito, e vai falar sobre esse texto aí. Eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro. Ali não traduziram, não botaram anjo, botaram mensageiro. Que há de preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que Iohanã, João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Eita, coisa boa, hein? E na outra parte desse versículo, e o anjo do pacto a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eles traduziram errado. Por quê? Não sei. Mas a tradução ideal seria o quê? Ó, e o mensageiro do pacto do eterno, a quem tanto desejar, estará chegando, diz o eterno de Israel. Aí as pessoas confundem como se fosse um anjo, mas não é. É um mensageiro humano. Quem é ele?
O de cima é um mensageiro humano, João, e o de baixo é um mensageiro humano. E isso identifica que Yud-Heh-Vav-Heh enviaria um mensageiro do pacto verdadeiramente humano, que é o mesmo mensageiro humano que fala Isaías, pois só um ser humano pode sentir angústia de ser humano. Anjo não pode sentir angústia de homem, pode? Ele não é homem. Você pode sentir a angústia do cachorro? Você pode sentir a angústia do rato, sei lá, do cavalo? Não pode, você não é animal. Agora, o animal também não pode sentir a sua angústia, assim como também você não pode sentir as coisas angelicais, porque você não é anjo. Deu para entender? Então veja Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. A angústia deles é de quem? É dos homens. Ele foi angustiado. Para ele sentir angústia de homem, ele precisa ser homem. E o anjo botou aqui, ó, mas é o mensageiro da sua presença os salvou. Quem é o mensageiro da sua presença, da sua face? Yeshua. No seu amor e na sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Yeshua teve todos os dias da antiguidade junto com Israel. E com a certeza de que o valor do resgate, Gofer, não é suficiente, e Jó, que perdeu todos os seus recursos financeiros, não tendo valor para resgatar a alma dele. Jó tinha. Jó perdeu tudo. Olha o que Jó fala. Aprende o que a palavra está dizendo. Jó 19, 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Viu? Ele não tinha dinheiro. Não é à toa que Deus permitiu tirar toda a riqueza dele. Para nós entendermos que a tua riqueza, a minha riqueza, pode ser o tamanho, o volume que ela for, não tem valor para resgatar a nossa alma, porque é caríssima. É cara. Vai ver, Jó pensou assim, eu vou resgatar minha alma com a minha grana. O dia que eu morrer, eu falo, não, senhor, espera só um minutinho, vou passar um cheque. Vou vender tudo e vou pagar. Aí Deus já tirou tudo e ele compreendeu, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós já sabemos que o preço a ser pago pelo resgate da alma é o Gofer. Agora, a palavra hebraica traduzida para Redentor em português é Goel. Fala, Goel. Goel. Ó, linguinha no céu da boca. Goel. El. Goel. Ó. É nosso Redentor. E a função do Goel é interceder em favor de alguém em dificuldade. Você estava em dificuldade? Eita, olha aí, ó. É aquele que executa o resgate, o Gofer. Ó. Você entendeu? Pagando o preço necessário para libertar o escravo ou salvar alguém. Eita. O conceito aponta para uma ação concreta de libertação e restauração de vida. É por isso que se levanta na terra, como Jó profetizou, o nosso Goel. Veja em Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate, em Gofer, de muitos. Que coisa, hein? Ele entregou sua vida santa sem pecado nenhum como preço do resgate que é o Gofer. Então o valor do Gofer, o valor da sua alma é o preço de um cordeiro sem defeito e sem nenhum pecado. É caríssimo. Porque no mundo não há homem que não peque, então não há alma que possa pagar o resgate de muitos. Não há. Não adianta você correr o mundo, você não vai encontrar em lugar nenhum.
Porque o preço para resgatar a alma de alguém é o preço de uma vida justa, santa, sem nenhuma transgressão, sem nenhum pecado. Quem se habilita? Estou contratando. Quem se habilita? Hein? Vamos juntar o Maracanã e gritar: quem se habilita? Você vai escutar as moscas voando. Se você for para a Europa, quem se habilita? Não tem ninguém. Deu para entender? Que coisa linda. Que coisa tremenda. Ele entregou sua vida santa sem nenhum pecado como preço do resgate que é o Gofer. Exatamente o que o Paulo diz em 1 Timóteo 2, 5 a 6. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. Ó, que coisa. O qual se deu a si mesmo em resgate, aqui em hebraico é o preço da redenção, Gofer, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Sabe por que ele vai servir de testemunho ao seu tempo? Porque ele vai aparecer no céu e aquele que aceitou o preço dele, o valor dele, este será testemunho da obra que ele fez na terra. Amém? Glória a Deus. Que é a mesma coisa escrita em Tito 2,14, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. E o que é zeloso de boas obras, você sabe? Hein? Ah? É o quê? Cumpridor do pacto. Cumpridor do pacto é cumpridor de mandamento. Amém? Deu para entender? Zeloso de boas obras é aquele que cumpre o mandamento, é aquele que cumpre o pacto estabelecido pelo Senhor. E como não era suficiente o gofer de meio ciclo no templo, é dito lá em 1 Pedro 1, 18, 9, sabendo que, presta atenção, não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Vã, a sua maneira de viver é vã. Rafael, eu acho maneira, mas ela é vã. Deu para entender? E sabe de quem você recebeu? Que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue do Mashiach. Esse foi o preço. O nosso resgatador, ou seja, o nosso Goel, morre pagando o nosso gofer. Porém, se ele só pagasse o gofer com sua morte, seria como nós. Não adiantaria. Olha que coisa. Louco isso, né? Não adiantaria. É como o Goel, ele precisava estar vivo, por isso veja o que está escrito em Romanos. Ele precisava sair vivo desse negócio, senão nós seríamos condenados do mesmo jeito, sabia? Olha lá, Romanos 4, 24, 25. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos. Você crê? Então diz, foi-me imputado isso. Isso foi imputado a mim. Tá legal? Está imputado em você. Ó, nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Yeshua, nosso Senhor. Você crê em Yud Revavirê, nosso Pai Celestial? Foi ele que ressuscitou Yeshua. Tem gente que fala assim, Yeshua ressuscitou. Não está certo. Foi o Pai que ressuscitou Yeshua. Por quê? Porque ele provou que ele não tinha mancha nem pecado algum e que estava carregando o meu pecado, o seu pecado. Por isso ele entregou a vida dele à morte. Ó, ressuscitou Yeshua, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas. Ele, quando chegou diante de Deus, Deus falou, ué, você não tem mancha nenhuma, filho. É, mas o Rafael tem, Senhor. É, o Rafael tem. Você está morrendo por ele? Infelizmente estou, Senhor. Dá uma chance para ele lá. Por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão.
E ressuscitado para quê? Senão eu não seria justificado, você não seria justificado. Então o Goel tem que morrer pagando o preço, mas não pode ficar na morte. Porque senão qualquer um de nós poderia fazer, poderia ou não poderia? Porque eu ia lá e falar, então me crucifica aí, eu morria, não era ressuscitado, porque eu sou culpado, não poderia salvar nem minha alma. Por isso ele tem que morrer, tem que se apresentar diante de Deus, tem que se apresentar justo, sem nenhum pecado, para que ele compre a minha alma com o valor da vida santa dele. Isso é muito bonito, não é não? Dai, fale mistério. Fale mistério, dance, cante, porque isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Então o nosso Goel, ao ser ressuscitado por Yud Revavirê, não só paga o valor do resgate, como também passa a ser justificador de todos aqueles que nele creem. Você crê? Você está justificado, mas o diabo fica me seguindo. Meu irmão, pisa na cabeça dele em nome de Yeshua. Ó, pois crendo em nosso Goel e Yeshua, você recebe todo o pacote. O pacote é completo. O pagamento do Gofer, ou seja, o pagamento do resgate de sua alma, e também a justificação e a nossa transformação de filhos da serpente em filhos de Yud Revavirê. Que nos conduz, esse pacote nos conduz à vida eterna. Aí você pensa que você é filho de Deus. Todo mundo é filho, não é não. Uns são filhos da serpente. Só é filho de Deus quando nós aceitamos o Goel e Yeshua HaMashiach. É por essa razão que os filhos não pagam mais o Gofer. Agora você vai entender uma coisa com Pedro e Yeshua. Tá bom? Yeshua e Pedro tiveram uma conversa lá para explicar isso, só que ninguém entende, porque traduziu para imposto, né? Mateus 17, 24, 26. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os de dragmas. E lhe perguntaram, o vosso mestre não paga os de dragmas? Isso aqui é o Gofer do templo. É o valor do resgate. Disse ele, sim. Pedro falou sim. Yeshua já ouviu, Yeshua já sabe. Yeshua vai ensinar uma coisa tremenda para nós. Ó, disse ele sim. Ao entrar Pedro em casa, Yeshua se lhe antecipou perguntando, que te parece, Shimeon? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Alheio é qualquer pessoa. Quando ele respondeu dos alheios, disse Yeshua, logo são isentos os filhos. Se é filho de Deus em Yeshua, você não precisa pagar o resgate mais, porque o resgate foi pago pelo Goel. Amém? Esse texto está dizendo é isso. Você não precisa, se tu és filho, tu não precisa pagar mais o Gofer. Você está livre, porque o Goel pagou para você. E te justificou, porque ele saiu vivo para a glória de Deus. Os filhos não precisam mais pagar o preço da redenção. Exatamente o Gofer. Se tu és filho de Yud Revavirê por meio do Goel e Yeshua, o preço do resgate de sua alma já está pago. Shabbat Shalom. Isso é uma boa notícia, é ou não é? É ou não é uma boa notícia?